Olá, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre clínica psicanalítica. Eu quero começar me apresentando, eu sei que a maioria de vocês já me conhecem, sabem que eu sou pastor da Igreja Batista Independente aqui em Vila Boa, né? Mas hoje quem vai estar conversando com vocês não é o pastor Júlio César, mas é o psicanalista Júlio César. E pretendo, a partir de segunda-feira, estar atendendo lá na Academia de Saúde como psicoterapeuta psicanalítico, tá? Então vamos entender o que é a clínica psicanalítica, o que é ser psicanalista. Bom, psicanalista não é médico, já vou dizer o que ele não é, né? Ele não é psicólogo, né? O psicólogo, ele é alguém que tem uma formação acadêmica, né, na área de psicologia, são uma formação de 4 anos, na verdade 5 anos, né, com a especialização, o que não é o meu caso. A minha formação é teológica, eu sou bacharel em teologia, mas cursei a pós-graduação em psicanálise clínica, né? Também tenho conhecimento, eu fiz um curso na área de programação neurolinguística, que é mais conhecido como PNL. Então, eu estou apto a prestar esse serviço na área de psicoterapia. Eu sou um psicoterapeuta psicanalista, ok? E o que é a clínica psicanalista? Bom, a, eu gosto de definir ela como sendo um local de escuta e de acolhimento da alma. É assim que eu entendo a clínica psicanalítica. A psicanálise, ela é uma abordagem teórica de investigação da mente humana, da psique humana, né? O psicanalista, ele trabalha basicamente, seu campo de atuação é na no inconsciente humano. O que é esse inconsciente humano? O inconsciente é uma parte da estrutura da mente onde fica guardado todo o seu registro de vida, tudo que você sentiu, tudo que você passou, todas as suas lembranças, memórias, pensamentos, ideias, está tudo lá, tudo guardado. A gente não esquece, né? A gente só não se lembra, né? Mas nada se apaga da mente da gente. Vai tudo lá para o inconsciente. E o que acontece com esse inconsciente? Bom, a gente não tem acesso a ele. Eu não posso, como eu poderia dizer, fazer como no computador, que eu abro lá um arquivo e procuro lá o documento que eu quero. Eu não consigo fazer isso com o meu inconsciente, né? Mas o meu inconsciente se manifesta o tempo todo, né? Tem uma fala de Freud, nós já vamos falar sobre ele, que diz que o inconsciente é o cavalo e o consciente é o cavaleiro. Essa é a estrutura da mente. É o consciente, que é que é a parte da mente que percebe o real, o agora, o já, né? Por exemplo, vocês estão me ouvindo e estão me entendendo com o seu consciente. Tem o pré-consciente, que é onde ficam registradas informações que não estão diante de nós o tempo todo, mas que a gente acessa quando a gente deseja, quando a gente quer. Como, por exemplo, quem é que sabe o número da identidade, o número da placa do carro, o número do telefone do marido, da esposa, o seu CPF, né? Todas essas informações, elas estão lá no seu pré-consciente. Você acessa ele, né, quando você tem essa necessidade. E o inconsciente é aquele não acessado, não acessível, mas que se manifesta mesmo quando a gente não quer, né? E muito dos traumas que nós passamos na vida ficam registrados ali, desculpa, não muitos não, os traumas que nós temos ficam ali registrados. Acontecimentos que nos marcaram, né, ficam lá registrados, ficam escondidos, o que a gente chama na psicanálise de recalcado, né? Hoje a palavra recalque, ela tem uma outra conotação, mas nem psicanálise é exatamente isso. Fica recalcado, fica escondido, fica reprimido nesse inconsciente. E esse sentimento, essa emoção, ou esse acontecimento reprimido na vida da gente, ele nos incomoda e ele muitas vezes nos afeta, né? E como é que a gente faz para acessar isso? Através da fala. Por isso
a psicanálise ela é conhecida como cura pela fala, né? Júlio César, a psicanálise ela tem essa capacidade de cura? Tem, né? Não é o objetivo da psicanálise em si, mas a psicanálise ela pode levar a uma cura, sim. Cura no sentido de você conseguir se libertar desse trauma e voltar a ter uma vida que não seja afetada por ele, onde o seu inconsciente não lhe causa mais desconforto, constrangimento, né? Não lhe intimida, não lhe deixa coagido, porque esses traumas e esses sentimentos que estão lá reprimidos na alma, recalcados, eles fazem isso conosco, né? Quem é que precisa de ser atendido por um psicanalista? Bom, eu entendo que todo mundo, né? Todo mundo precisa ser atendido por um psicanalista. Todo mundo necessita fazer uma sessão ou sessões de psicoterapia, né? Lembrando que a psicanálise não é a única abordagem psicoterapeuta, existem outras, né? Mas nós estamos aqui tratando da que eu tenho conhecimento. E no que ela pode ajudar? A psicanálise ela tem a capacidade de nos ajudar a acessar esses sentimentos, como eu disse, reprimidos na alma, né, lá no nosso inconsciente, e a vivência desse trauma, a vivência desse acontecimento vai nos libertar, né, e vai nos ajudar, revivendo toda essa situação, né, emocional, as lembranças, enfim, vai fazer com que a gente consiga se libertar dessa ação do trauma sobre a nossa vida, né? Que nos causa desconforto. E não é só isso também não. Não é necessário você ter um transtorno ou estar vivendo essa condição de vida para você ser atendido por um psicoterapeuta. Muitas pessoas estão bem, estão vivendo tranquilamente, não tem nada desconfortável, mas elas querem ter um autoconhecimento, querem amadurecer como seres humanos, né? Querem melhorar o seu relacionamento conjugal, né? O seu relacionamento como filhos, como pais, né? Entre pais e filhos e pais, enfim. Querem ter um desempenho melhor na sua vida social, né? Querem se libertar de medo ou querem ser pessoas, digamos assim, não tão tímidas, né? A timidez também muitas vezes nos atrapalha e nos impede, né, de alcançarmos os nossos objetivos nos relacionamentos interpessoais, no profissional, enfim, né? Então a psicoterapia ela pode nos levar a esse autoconhecimento e através desse autoconhecimento eu conseguir lidar com essas situações e mudar essas situações na minha vida. Então a clínica psicanalítica ela é justamente isso, é esse acolhimento da alma, é o lugar de escuta onde a pessoa vai para falar de si, né? Como é que funciona a técnica da psicanálise? O psicanalista ele vai ouvir a fala do analisando, é assim que nós chamamos a pessoa que está, né, diante de nós, o paciente, digamos assim, e esse analisando então ele vai falar livremente daquilo que vem à sua mente, né? O que é interessante para o psicanalista que está ouvindo? Não é o que ele fala, mas é o que ele não quer falar, mas acaba dizendo, né? A gente costuma dizer que o caminho para se chegar ao inconsciente é aquilo que o inconsciente fala que nós não gostaríamos que ele dissesse. E como é que funciona isso, né? Muitas vezes você vai falar coisas que não era aquilo que você queria dizer. Você já deve ter passado por isso. Nossa, não era isso que eu queria dizer. Na verdade, é o seu inconsciente falando. Você queria dizer, mas não era conveniente você dizer aquilo, né? Ou então, o chamado ato falho, né? São vozes do inconsciente que acabam fazendo com que o psicanalista vá traçando um caminho até chegar
nesse lugar que precisa ser, digamos assim, nessa porta que precisa ser aberta, né? Muitas vezes a gente resiste, né? E o psicanalista ele quer chegar nesse lugar dessa resistência, né? Que é esse bloqueio, esse mecanismo de defesa para desarmá-lo e fazer com que a pessoa consiga falar livremente sobre aquilo que incomoda, sobre aquilo que muitas vezes é vergonhoso, é humilhante, né? Porque esse trauma, muitas vezes ele não quer aparecer, ele não quer ser falado. Por isso ele está lá recalcado, escondido e fica se manifestando, né, de forma inconveniente e muitas vezes dolorosa, né, trazendo sofrimento para a pessoa que o tem. Então o psicanalista ele vai ajudar você, no caso a pessoa, a encontrar esse caminho, a reviver essa situação e revivendo isso ele se liberta. E a fala é libertadora, a fala é terapêutica, né? Quantas pessoas muitas vezes estão angustiadas, estão aflitas e não sabem porquê, mas depois de uma conversa com alguém que se presta a ouvi-la, a escutá-la, ela, ao final daquele momento, ela diz assim: nossa, como eu estou me sentindo aliviada, eu precisava ter falado isso com alguém, né? E realmente essa fala traz essa descarga de energia psíquica e você se sente bem, se sente mais leve, se sente aliviado, né? Então a fala ela tem esse poder terapêutico. Então a clínica psicanalítica não é só para quem tem um transtorno, para quem está com síndrome do pânico, para quem está com depressão, para quem tem uma ansiedade, mas é também para aquela pessoa que precisa ser ouvida, que precisa ser escutada, para aquela pessoa que quer ter um maior conhecimento da sua mente, né? Ter um autoconhecimento para quem quer crescer, para quem quer expandir a mente. E é isso que nós estamos aqui oferecendo para a comunidade. Vocês que vão estar em contato com as pessoas podem divulgar o serviço, algumas pessoas vocês vão identificar como tendo a necessidade, né, de serem atendidas pelo psicanalista Júlio César. Então vocês podem encaminhar, né, e a gente vai atender essas pessoas. Quanto tempo leva um atendimento psicoterapêutico? Não tem como a gente saber, né? Depende de cada indivíduo, depende de cada pessoa, de cada circunstância, de cada situação. Então, não há um tempo pré-determinado, né, para esse atendimento. Alguns levam pouco tempo, semanas, outros levam meses. Existem casos que a psicanálise leva anos, né? O psicanalista tratando com aquela pessoa porque ela tem um emaranhado de problemas e de traumas e transtornos e que leva um pouco mais de tempo. Mas, como eu disse, a clínica psicanalítica ela é para todos, né? E nós estamos aí à disposição de todos. E eu acho que era isso que eu precisava falar. Se alguém tiver alguma pergunta agora, eu estou à disposição de vocês para trazer um esclarecimento. E esse serviço também ele está aberto para todos os funcionários da saúde. A equipe de saúde está toda, né, convidada a fazer uma visita ao psicanalista Júlio César, porque a gente tem uma conversa e de repente, quem sabe você não vai ser um dos meus analisandos, ok? Fica então aberto para as perguntas.